receber aqui. Um prazer enorme te reencontrar nesse cenário lindo da tua casa. Ai, boa noite, Laís. Nossa, muito legal te ver. Estou aqui te vendo, tipo, depois de 10 anos. A gente estudou junto na mesma universidade. E é muito legal reencontrar uma amiga, assim, virtualmente, né? Ainda no momento atual. É mesmo, né? Ainda tem isso. Os reencontros ainda tem que ser digitais, né? Por enquanto. Isso. Mas é bom porque facilita, assim, na nossa Sim, distância, pelo é menos bom a que gente se encontra. conecta, né? Estamos longe, em cidades muito longe, mas conseguimos Pois nos é. encontrar. Vou fazer aqui uma breve apresentação do teu currículo para a gente poder começar a entrar nas perguntas, tá? Então, vamos ver. Izzy Pascoal é designer gráfica e de superfície, pernambucana, morando em São Paulo, desenvolve estampas para moda e decoração, com aplicações em superfícies que vão além do tecido, como papel de parede, embalagens e porcelana. Tem trabalhos realizados para as seguintes marcas: Adriana Barra, parceria com a Branco Casa e a West Wing, Mary Kay, GE Beauty, Artex, licenciado do BBB 2021 e 2022, e Hello Kitty, M. Martin, Moss Beachwear, é assim que se fala mesmo? Sim. Água de Sal, Cecília Prado e Sofia Reg. Então, assim, com esse currículo recheadaço, a primeira pergunta é: quem é você, Izzy? Aquela pergunta, né? Difícil, né? Mas, assim, eu não consigo me falar isolada do meu trabalho. Eu acho que eu sou muito envolvida com o que eu faço, assim. E falando, sei lá, sobre mim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas bonitas. Eu gosto de criar. Desde criança, eu já fazia uns trabalhinhos manuais, vendia umas bijuterias no colégio. Aí, quando eu fui ficando adolescente, eu já me interessei. Com 14 anos, eu aprendi a costurar. Fui lá na minha avó, pedi para ela me ensinar. Aí, depois, eu fiz Que um curso de bonitinho. costura. Aos 15, meus pais me deram uma máquina de costura de aniversário, que é até a máquina que eu tenho aqui até hoje. Ai, que E lindo! adolescente ainda, eu dei um cursinho, dava cursinho de artes na cultura inglesa. Então, eu sempre fui essa pessoa que eu sempre gostei assim, de fazer coisas manuais. E aí, quando eu estava lá no ensino médio, né, que a gente chega naquele momento, nossa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí foi quando, eu acho que eu estava lendo algum manual, eu descobri o design, né? Essa palavra design e o que ele representava. Então, foi quando eu cheguei, eu acho que é isso, essa palavra é isso que faz. Porque o ano que a gente se preparou para vestibular, o termo design ainda era uma palavra muito nova aqui no Brasil, né? Que foi É justamente o verdade. momento que se deixou de usar o termo design industrial e Uhum. as universidades aqui brasileiras entraram com esse nome design. Então, foi isso. Então, eu entrei na universidade em 2006. Mas é isso, eu sou uma pessoa que eu gosto de criar, amo o que eu faço com design de superfície, gosto muito de viajar, gosto muito de ver coisas de outras culturas, ver trabalhos de outras pessoas e colocar isso tudo no meu trabalho, misturar com o design de superfície, né? Eu amo assim fazer composições, essa estampa junto com essa cor, e que às vezes parece muita coisa, mas que se conversa e fica Sim, sim. tudo assim lindo. E fica mesmo, fica lindo. Eu Tu amo. falando de manualidades, né, do teu talento, eu estava lembrando da bolsa Easy Bag, que eu tinha umas 3 na faculdade. Sim, é engraçado que E eu ainda tenho, devia ter trazido. até hoje tem uma outra amiga minha, Jana, que eu não sei se você lembra, que era da faculdade. Até hoje ela chega, Izzy, ainda Sim, tem sim. minhas Izzy bolsas, que era uma coisinha, essas bolsinhas eu vendia na faculdade. Aí eu já participei que era uma coisa que tinha muito significado para mim. Eu consegui participar 2 vezes daquela feirinha do Bom Jesus, de domingo. Sim, que Ai, que eu massa. achava muito legal participar. Lindo, lindo. Eu devia ter lembrado de trazer a bolsa também, Isa, agora. E aí, emendando nessa coisa da criação de estampas e da sobreposição de cores que tu estava comentando, tu participasse, né, junto com a Artex, dessa construção das roupas de cama do Big Brother Brasil do ano passado e desse ano. E Sim. aí eu te pergunto, assim, qual é a sensação de ver os teus projetos apresentados em rede nacional com um dos programas
de maior audiência, né? Na Globo, nos domingos. E aí, como é que é isso? Assim, o que é que tu sente? Nossa, eu vou contar muito da experiência do BBB, do primeiro BBB, né? Sim. Hoje, eu trabalho na Artex, que faz parte da Amo Varejo, há um ano. Só que quando eu fiz o primeiro BBB, eu era freelancer da Artex. E foi até um freelancer que eu fiz sem saber para que era. Me passaram um briefing, era assim, eu não tinha muito tempo. Aí passaram direcionamentos. Aí eu fui fazendo, enviando, alterando, assim, tipo, várias alterações, até chegar no resultado, aí beleza, né? Fiz trabalho. Aí quando foi, né, uma sexta-feira, antes do BBB do ano passado, a minha diretora, que é minha diretora hoje, ela falou: eu tenho um segredo para te contar, que eu não podia contar antes, porque era confidencial. Aí ela falou: aqui, ó. Aí mandou até que estava tendo uns videozinhos de visitas nas casas do BBB. E ela mandou um videozinho. Na hora que eu vi, eu não acreditei, assim, eu fiquei. Porque, assim, eu acho que para mim foi o maior meio de comunicação do meu trabalho, né? Nunca tinha feito Sim, nada tão sim. grande, assim, com uma exposição tão grande, assim. E aí que eu fiquei muito feliz, assim. E nesse dia eu tinha visto esse videozinho, era do Quarto Cordel. Aí, quando eu fui assistir o programa, eu fiquei já feliz aqui, gritando em casa. Aí filmaram, aí apareceu outro quarto. Aí, quando eu vi o outro quarto, também era desse mesmo frio, do outro tema que eu também tinha desenvolvido. Aí eu, nossa, tipo, foi um outro quarto também. Aí, tipo, demais, assim. Aí, para esse ano, né, 22, a Artex continua essa parceria com o BBB. Aí desenvolveu também de novo. Aí eu desenvolvi o quarto Lollipop e o grunge, e também tiveram os desenvolvimentos de toalha de praia, que também foram Arrasou. estampadinhas. Muito legal. Então não é só um quarto, são todos os quartos do Big Brother, na tua Isso. criação. Menos o líder aí já foi outro designer. Tá Maravilhosos também. vestindo Big Brother desde o ano passado. E uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto tu falava, tem um quarto do 2021 que foi muito significativo, né? Que foi o Cordel, e rolou também essa ligação com a Juliette, né? O Nordeste e tudo mais. Eu acho que, no fim das contas, casou super bem, né? O cenário com a ganhadora foi E, lindo. e foi muito especial esse quarto, até pela nossa história, né, Laís? A gente Sim, estudou, a gente fez design na Universidade Federal de Pernambuco, campus Caruaru. Eu sou de sim, Recife e eu morei quase 4 anos em Caruaru, né? Então a gente teve essa vivência do que faz muito da imagética da região, né? é. Trabalhando lá, eu lembro muito que muitos trabalhos, assim, tipo, era sempre assim: vocês vão para a Feira de Caruaru fazer uma pesquisa. Aí tive outro trabalho que eu fui lá no ateliê do J. Borges, a gente deu uma conversada com ele e fez um trabalho já com o tema dele. Então, assim, o tema para mim era muito importante, que era toda essa imagética do Agreste nordestino, né? Só que, Uhum, assim, uma das coisas do briefing era só que com uma roupagem, assim, um pouco mais nova, assim, sim. uma linguagem nova misturando com essa linguagem do Agreste. Aí foi muito legal. E foi assim, foi um dos maiores sucessos, assim, de venda, Que de tudo, assim. legal! A gente lançou desse ano, assim, até hoje aparecem comentários, assim, das pessoas: e a cama Mandacaru? Não vai ter mais a coxa Mandacaru? Aí a gente fica nessa, não, era uma coleção, né, licenciada do BBB, não vai ter mais, né? Mas, assim, foi muito legal. Foi bem Que significativo. massa! Que massa! É interessante saber também, né, a origem dessa criação. Então, saber que o Caruaru, que Pernambuco fez parte dessa criação é massa. E aí, emendando aqui na coisa da estampa e da criação e do teu processo de criação também, uma das outras experiências incríveis que tu tivesse assim, no teu trabalho, porque a gente fuça muito, viu? Seu Instagram, seu Ah, LinkedIn, a gente está fuçando tudo para poder montar as perguntas. E aí ah, a gente descobriu que tu trabalhasse para a Adriana Barra também, por um longo tempo, né? E aí sim. a pergunta é o seguinte: o que é que quais são as experiências, os aprendizados que tu leva dessa relação do trabalho com a Adriana Barra, que hoje é um dos grandes nomes, né, da moda brasileira? Assim, como é que foi para Sim. tu essa outra experiência massa da tua vida? Ela é um nome muito importante, né? A gente, tipo, ela é reconhecida no Brasil assim, como a rainha das estampas. E eu comecei a trabalhar na Adriana.
foi em 2014. Foi um momento assim que eu era muito jovem, muito júnior na área de design de superfície. Eu não tinha uma bagagem, eu era muito novinha, assim. Então, para mim, a construção, o trabalho direto com ela, assim, fez o meu trabalho, assim, ir para outro patamar. A visão que ela tem, que a estampa não é só uma estampa, é uma estampa que ela é cheia de história, e ela tem um pattern junto com outro pattern, assim, tem estampas que são painéis, e com ela, Que assim, a gente não só massa! desenvolvia, é muito legal, assim. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que quando eu entrei, o escritório ficava na parte de trás da loja. E eu nunca tinha ido, a minha entrevista tinha sido na fábrica e eu não conhecia a loja. Na hora que eu entrei na loja, que tinha aquela escada Pantone colorida, que eu olhei assim, tipo, a decoração com uma identidade muito, com uma coisa que eu me conecto, eu fiz assim, nossa, eu cheguei aqui na minha casa, assim. Foi um dos lugares que eu me realizei como fazendo o que eu faço, como designer, assim. E aí foi uma experiência de 5 anos e meio incrível, assim, que, tipo, criei muito. A gente desenvolvia trabalho não só para moda, para tecido, né? E assim, moda aqueles vestidões de seda maravilhosos, assim, Que mas também para lindo! decoração, tecido para capa de almofada. A gente desenvolveu um papel de parede para branco. A gente desenvolveu uma coleção para West Wing, que era até uma coleção para ser uma coleçãozinha cápsula, e acabou se estendendo. Até hoje encontro no site. Foi incrível, assim, a visão Que da Adriana, assim, massa! eu sou muito fã dela, assim, ela é incrível. Eu aprendi muito, cresci muito e agradeço muito essa experiência. Que massa! E dá para ver que assim só cresceu, né? A tua trajetória ela só foi de crescimento. Aqui as perguntas elas estão meio que de trás para frente, né? A gente começou inaugurando no 2022 e tá voltando para poder o pessoal entender a tua trajetória, mas a impressão que dá é que só foi crescendo assim. Então, a tua apresentação na estampa do Big Brother é assim, a coroação desse processo todo, né? Dessa relação com o colorido, com as estampas e até com digital, né? Porque a estampa, no teu caso, o processo de criação é Sim, muito digital, né? sim. É muito digital, assim, a visão, assim, o design de superfície, ele envolve muito design, como design gráfico, digital, Uhum. mas ele também mistura, assim, momentos de artes plásticas para quem desenha à mão, para quem pintura e mistura isso, mas a composição final é muito no Photoshop, né? O Photoshop. Que massa, que massa! E entrando no mundo do digital, uma atuação também interessantíssima tua, trabalhando aí com umas pernambucanas, conhecidíssima, uma das maiores pernambucanas, assim, no sentido de influencer, né, do mercado digital, foi o teu trabalho com a Camila Coutinho, né, do Garotas Estúpidas, que é considerado também o primeiro blog de moda do Brasil, né? A Camila Coutinho também tem todo esse posicionamento da Forbes, de ser uma das pessoas mais importantes aí antes dos 30. E como é que foi para ti fazer parte dessa equipe? Que imagino eu, ela deve também selecionar a dedo assim, mulheres que tenham também esse espírito dela, né? Um posicionamento mais empoderado e tudo mais. Então, como é que foi para ti fazer parte dessa equipe e trabalhar com ela? Assim? Nossa, foi muito legal. Foi no ano retrasado, eu fiquei mais ou menos um aninho, e nesse ano eu desenvolvi material para o Garotas Estúpidas, né? Que funcionava muito como esse blog, e hoje ele é muito mais forte assim na plataforma do Instagram mesmo. E Uhum. eu desenvolvia peças gráficas junto com as meninas maravilhosas que faziam os conteúdos. E eu também trabalhei, junto com isso, eu também fiz material para o GE Beauty, que foi essa marca que ela lançou no ano retrasado, de cosmético, de produto para o cabelo. E com uma proposta muito assim, de produto para o cabelo do jeito que é o seu cabelo, como você quiser. Uhum. E que pega um público assim para pegar todas as mulheres e não só mulheres, assim, homens também, assim, e dizer assim, o seu cabelo e com uma proposta de aspecto natural, assim. Uhum. Então foi muito legal. A Camila realmente, o pouco que eu trabalhei com ela, eu vi quanto ela é visionária, assim. E tudo quando vai desenvolver campanha, alguma coisa, ela tenta sempre puxar do time do design aquele pensamento fora da caixinha. Ah, mas isso Muito já foi legal. feito. É muito legal, assim, isso já foi feito, mas o que a gente pode fazer para ficar mais diferente?
E teve até durante esse período que eu trabalho no GE Beauty, foi quando ela abriu a Pocket Shop lá no Shopping Recife, que está até Sim, sim. hoje. Foi demais, assim. Eu também consegui também desenvolver um trabalho de estampa no GE Beauty, que foi uma canga, que foi uma ação que a gente fez no verão do ano passado. Então foi muito legal, porque eu consegui passear no gráfico e com design de superfície também. E assim, e além de tudo, assim, no Sensacional. Garotos Estúpidas é sempre uma abordagem muito feminina, assim, de É mulheres verdade. fortes, assim, é sempre com um posicionamento assim, você pode ser o que você quiser, não interessa essas opiniões velhas, entendeu? Você é você, eu ia falar palavrão. Mas pode falar, né? Para dizer que assim, que nós somos incríveis e como do jeito que a gente quiser. Resumindo. E é verdade, quando eu estava postando lá no teu Instagram, eu vi muitas postagens que tu produzisse, que tu colocasse no teu Insta, né? E a maioria delas tem a ver com essa questão do empoderamento feminino. Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de multiplicar essa informação, né? Porque tem muita gente que às vezes não faz certas coisas porque acha que aquilo não cabe, que aquilo não está certo. Então, quando Até a gente uma vê outras pessoas coisa, fazendo. até uma coisa interessante sobre o Garotas, né? É que ele começou muito com a palavra da Camila, né? Só que Sim, hoje ele funciona como uma plataforma com vozes de várias mulheres, assim. Então ela chama especialistas aqui na área de saúde, uma ginecologista que ela vai falar sobre isso, um especialista na área de arte, uma de maquiagem, uma sobre lifestyle. Então é uma sensacional. plataforma que une várias mulheres para contar para mulheres e para homens também, mas com várias vozes, o que é mais interessante ainda, né? De Sim, novo. sim. E é, Sensacional. Multiplica, né, essas vozes. e é uma vibe que você Adorei. constrói uma rede também, né, de pessoas que estão atuando ou que trabalham, né, e trazer pautas mais consistentes com Sim, dados, fatos, etc., isso. para trazer uma vibe bem, bem eclética e que consegue ter um conteúdo de qualidade. Isso eu acho É, sensacional. é isso mesmo. Assim, E, alguém que tem tem esse conteúdo faz parte do uhum. trabalho dela, né? Não é alguém que só pesquisou, bem com esse embasamento mais forte, assim, né? E Sensacional. é uma vibe que vai ajudando e vai informando também, né? Todo um conteúdo, todas as pessoas, todas as mulheres e meninas, né? E aí a gente vê da tua trajetória também essa questão da tua fala também de viajar, de se conectar, né? De se relacionar. Eu vejo o teu cenário, já estou apaixonada por ele aí atrás. Né? E aí, como é que foi? Porque a gente sabe, eu também fiz lá em Caruaru mobilidade e tu também fez, né? Então, como é que foi essa experiência, né, de fazer a mobilidade, de também trabalhar na Disney? Fala um pouquinho sobre essa vivência que são várias, mas que se isso se relaciona também com a parte da tua criação, do teu repertório que você vai construindo, né? Porque design de superfície, todo mundo pensa que é só criar símbolos, e não é só isso, né? É um conjunto de fatores que vão te ajudando, né? Nessa parte visual, da gente pensar muito por imagens É. também, isso também facilita. E aí, fala um pouquinho. Então, essa fase da faculdade era uma fase assim que eu acho que eu tinha muita ansiedade, então eu consegui fazer muitas coisas assim nas férias, né? Eu consegui fazer assim um dos que eu chamo de intercâmbio, né? Um desses foi a mobilidade estudantil, que eu fiz 6 meses em Portugal, na Universidade do Porto, e assim, muito legal, assim, porque eu fiz disciplinas lá, eu fiz fotografia, eu fiz produção gráfica, eu fiz ilustração, e é incrível ter a experiência em outro país, né? E estando lá em Portugal, assim, eu visitei cidades, muitos museus em outros países, assim, e assim, para quem tem a oportunidade, assim, é uma coisa assim que amplia a tua cabeça, as tuas visões, o que você cria, tudo vira acervo criativo, né? E foi uma experiência incrível, assim, que foi muito bom, né? Que eu tive essa oportunidade, que é uma coisa que era da faculdade. Então, eu tinha a bolsa, a gente tinha a bolsa da faculdade, assim. E assim, a gente, na minha época, né, não tinha bolsa
a bolsa de dinheiro, era só assim, a bolsa da faculdade, assim. Então, assim, eu na época eu conseguia, fazia bolsas, né, de tecido, eu vendia, e eu juntei com esse dinheiro, com a ajuda dos meus pais, né, eu fiz essa viagem de 6 meses. E aí, e outra viagem foi essa que você comentou, que foi uma viagem que eu trabalhei na Disney, em um dos parques da Disney, o Magic Kingdom, que foi um programa de 2 meses e meio, assim, no final do ano, pega bem as férias, assim. Foi incrível, assim. Eu trabalhei, era na Magic Kingdom, na montanha-russa Space Mountain, como operations. E, assim, eu amo a Disney, né? Não de uma forma assim, além de ter crescido assistindo esses filmes, assim, você tá lá num parque, você olha para a parede, tudo tá pintado perfeito, tem uma trilha sonora e tem todo o design, assim, você entra num restaurante com um tema e tudo é pensado, a roupa, o uniforme que os cast members usam, tudo tem uma proposta ligada ao tema. Aí as lojas, né, com os produtos licenciados, como esse personagem, ele vira um pattern naquela bolsa. E como licenciar esses personagens em vários tipos de produto, em caneca, e fazer as pessoas entrarem no universo, assim. Eu sou muito fã, assim, porque é uma coisa com muito, muito gosto, assim, sabe? Muito, muito detalhe, assim. E eu amo detalhes. Que sensacional. Eu acho muito incrível isso, porque toda essa experiência, né, que a gente tem é super válida, né? E a gente consegue atrelar esse processo à nossa trajetória, né? Ou seja, o fato de você ter ido lá, você começa a identificar o design, que é aquele design que está atrelado à experiência, ou seja, não é só um parque, é o parque da Disney, não é só uma bolsa, né? É todo um repertório e toda uma sensação que você vai tendo nessa relação que você vai criando. Então, pronto, como é que era essa vivência, né, de tu tá na graduação, né, e com 20 anos ter essa tomada de atitude de querer viajar, de explorar novos ambientes, né, de estar sempre antenada com relação ao que você está lá e a essa vivência, né? Então, você fala muito dessa questão do trabalho e dessa relação que você pode ter com o fato de você estar fora, e nunca digo fora no sentido de Recife também, então de você ir para outras localidades, como é que você lida com essa relação, tanto da relação das viagens que você fez, quanto da relação de agora estar morando em São Paulo? Também. Eu acho que, assim, desde novinha, eu sempre tive muita vontade, assim, de morar fora, né, de passar temporadas, assim, e eu acho que era isso que me motivou, tinha muito esse objetivo, assim, tudo assim, eu vou guardar dinheiro para isso, assim, e é isso, é determinação. Eu sei que, lógico, sempre teve um apoio muito forte, principalmente da minha mãe, de assim, tem o valor da passagem, assim, mas eu sempre busquei coisas que podiam estar dentro das minhas limitações, assim, então viajei a trabalho, eu viajei para estudar, mas num lugar que eu não ia pagar a faculdade, e aí eu peguei lá em Portugal, por exemplo, assim, eu peguei um trabalhinho que eu fazia de vez em quando, que era de distribuir esses jornais gratuitos, então ganhava ali um valorzinho. O da Disney já foi um programa, era um programa que você passa por entrevistas, você é selecionado, você ganha salário. Você ganha assim, é uma coisa equivalente ao mínimo salário americano, mínimo hora, né? Então você ganha ali, não lembro se era por semana ou a cada 15 dias. Então, eu fui sempre caçando possibilidades, porque isso era uma coisa muito forte na minha vida, que eu queria, eu quero ter muita experiência, assim. Mas é isso, assim, é ter foco, pesquisar, guardar dinheiro e ver o que está dentro dos seus orçamentos, mas sempre assim, tipo, eu acredito que eu realizei muitos sonhos, eram muitos sonhos e eu consegui, porque quando você tem muito foco, você consegue de alguma forma. Pode demorar um pouquinho, mas consegue. Que massa, que massa. Um discurso até assim que acalenta, esquenta o nosso coração, né? No meio dessa situação que a gente está vivendo, eu acho que alimentar a esperança e aproveitar esse tempinho agora de parada, entre muitas aspas,
para tentar organizar e investir nesses sonhos, né, não, Izzy? Sim. E trabalhar, nem que seja com cursos ou com viagens, eu acho que é sempre uma ótima oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente associa, caraca, eu vou gastar isso tudo. Não, você está investindo. Eu sempre gosto de usar a palavra investir, porque você vai estar lá pensando no seu futuro, pensando naquilo que você está tendo como projeção. Tudo agrega no repertório, tudo. Isso, e essa parte que tu traz, essa questão de vai demorar um pouquinho, mas pode demorar, mas vai juntando, né? Eu lembro muito que era muito famosa a bolsa de Easy, né? Então todo mundo falava lá, todo mundo tinha sua bolsa. Jana também, enfim, e eu acho que desde o início, eu acho que você tinha essa visão empreendedora, né? De querer, né, buscar aquilo, de querer construir algo, né? E isso começou desde, sei lá, né, como você está contando, tanto na graduação quanto na época de colégio, então essa visão é muito do teu perfil, né? Você estava indo além, né? E a gente vê também com relação aonde você estava, como você vai crescendo e aos pouquinhos a gente vai indo. Isso é uma inspiração, porque muitas vezes a pessoa pensa, poxa, será que vai? Não, você pode, né? Primeiro a gente erra um pouquinho, mas a gente aprende e faz de novo e refaz. Eu acho que é um discurso bem interessante, né? E com relação a esse universo e essa trilha que você buscou traçar, que mulheres, pode ser também da área do design, contemporâneas, ou que fizeram parte da tua história, você toma como base, como inspiração, tipo, são elas que me formaram, elas que foram importantes para a minha trajetória, elas são essa relação, essa conexão que a gente está fazendo, né? Então, quem seriam essas mulheres, tanto da atualidade, como também que já fizeram parte da tua história? Ponto. Nossa, são muitas, deixa eu pensar aqui. Eu acho que a própria, começando assim, a própria Adriana Barra, que foi essa estilista, designer de superfície incrível que eu já conhecia, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, foi incrível, eu admiro muito. Na Adriana Barra também, teve um momento que eu trabalhei com a Rita Comparato, que a Rita Comparato, ela comandava a Neon, junto com o Dudu Bertolini. E a Rita, ela é uma pessoa um criativa incrível. Hoje ela tem uma marca chamada Rita. E tem assim, tem várias marcas assim que eu me identifico, assim, falando muito de estilo com moda e com que tem um design de superfície forte, né? Eu gosto muito tô com uma colinha aqui também. Eu gosto muito do trabalho da Bettina De Luca. Eu acho que ela desenvolve estampas lindas, ela tem um universo muito bonito. Isabela Capeto, no Rio, assim, que é outra que ela leva muito artesanato nas suas peças, assim, peça sempre com bordado feito à mão. Acho muito incrível também o trabalho da Kátia Barros na Farm. A Farm, assim, que né, foi para fora do Brasil agora, e assim, é realmente uma marca que quando a gente olha, que eu como design de superfície, olhando o trabalho de design de superfície desenvolvido por eles, assim, é um trabalho, assim, incrível, que leva a brasilidade e vai só crescer no mundo, eu acho, assim. Nossa, deixa eu ver se eu penso em mais pessoas. Em Recife, né, falando da nossa cidade, tem a Joana Lira, assim, que desenvolve esse trabalho de ilustração lindo, que enfeitava o carnaval, fazia parte da identidade visual do Recife, que sempre uma coisa assim, a nossa cidade faz coisa linda, né? Tipo, sempre é uma coisa assim que eu olhava com muita admiração. É quase a identidade do Carnaval do Recife é quase uma Disneylândia brasileira, né? Se você pensar no capricho, né? E, nossa, Camila Coutinho, falando, né, de eu como empreendedora e mulher incrível também, assim, tipo, que ela tem toda essa visão criativa e também leva o nome do nosso estado junto com ela. Nossa, aqui em São Paulo tem mais designers também que eu admiro. Eu admiro muito o trabalho da ilustradora e muralista Camila Rosa, da Pri Barbosa. Aí em Recife também eu gosto muito do trabalho da Bela Tatua, como ilustradora, tatuadora e também como artista plástica. Acho que é um pouco disso, assim. Falando de brasileiras também, né? Ai, que massa. É sempre bom, porque eu acho que a vibe do projeto da gente é trazer mais mulheres para o nosso papo e como referência também, eu acho super sensacional. E o nome, a galera que tu falou, realmente,
é muito massa. Não tem como não falar de Joana Lira, enfim, todo um repertório bem interessante. E aí a gente vem com uma pergunta capciosa, mas que faz parte. Dentro dessa tua trajetória, né, a gente vê vários aspectos muito positivos, né, do que o fato de ser mulher, né, de você trazer esse discurso, o fato também de tu ter trabalhado em uma plataforma que trazia esse discurso de falar sobre o feminismo, das mulheres conseguirem se impor, né, de trazer muito mais a pauta, né, para a realidade, para não ser só um discurso pontual, mas sim como algo que torne mais habitual, né, para as pessoas entenderem e perceberem, né? Então, tendo em vista todo esse conteúdo, como é que você percebeu durante a tua trajetória aspectos que foram positivos, né? Apesar dos pesares, a gente tem coisas boas, né? Mas o que é que seria assim de negativo que você teve essa experiência e você sentiu, né? Que foi uma ironia ou que foi algo que não não foi agradável, né? Se você conseguir lembrar de alguma coisa, mas enfim, principalmente que a gente pensa que no mundo da moda não tem nada, mas a gente tem que entender um pouco mais, né, para saber esse universo e como ele funciona, assim. Sim. Não, a gente como mulher, a gente sempre percebe algumas diferenciações, assim, tipo, eu já tive experiências, assim, que eu percebia que, assim, o diretor, ele trata com mais importância, diferencialmente, o designer homem. A gente percebe essas sutilezas, assim. Mas eu vejo muito uma diferença, assim, quando você já está no momento da tua vida, carreira, que você é mais velha, você já consegue mais bater de frente com isso, e eu estou num momento que eu acho que eu talvez já não sinta mais isso, assim, tipo, eu acho que eu já cheguei no meu momento de respeito, assim, não sei, mas que hoje eu acho que eu tenho sorte, né? Que hoje eu já não, eu consigo ter o meu trabalho ser reconhecida como mulher, e isso é muito importante. Eu sei que tem gente que já passou por muitas situações não legais, assim. Eu acho que quando eu cheguei aqui, que eu moro em São Paulo, né, já fazem 10 anos. Acho que nos meus primeiros trabalhos, que eu era ali mais novinha, não tinha uma bagagem muito grande, assim, eu sentia mais, assim, uma não importância em mim, no meu trabalho, assim, mas hoje já é diferente, assim. Mas é isso, a gente sempre precisa se impor, né? Tá ali mostrar que a gente é forte. E eu queria saber, assim, se tu pode falar, na verdade, que seria, tá fora do script, né? Mas como é o processo, né, do teu trabalho, né, do local, se tem algum teu processo criativo, como é que é, né, nessa parte desse universo de estampas, né? Falou do Photoshop, etc, mas como é que é o processo de uma coleção ou de pensar naquilo, né? Que eu sou super curiosa com essas coisas, eu também adoro superfície. Ai, deixa eu ver como contar. Então, né? Vou falar da minha experiência do meu trabalho atual, assim, que tá mais fresh na cabeça, né? Mas, assim, parte muito, assim, inicialmente, né? Parte da demanda do merchan, do que é do que tá se falando muito no momento, o que é tendência, ou a procura, porque hoje eu estou num trabalho que é muito visado no comercial, né? A tendência comercial. Então, isso vem para a gente, essa proposta inicial. A gente, né, o time do design de superfície com o pessoal do produto, a gente mergulha nesse tema, a gente pesquisa, a gente une essa pesquisa, faz um mood board criativo, a gente apresenta esse mood board criativo, a gente chega em caminhos hoje, né, que eu trabalho com design de superfície para cama, né, é muito direcionado assim, tipo a cama que tem a colcha, o lençol, o verso da colcha, é tudo pensado ao universo dessa cama. Então, assim, normalmente assim, o que a gente pensa, né? A frente da colcha, ela vai ter uma estampa mais forte, aí o verso já vai ter aquela estampa que é um pouco mais assim, como funciona como um pattern, aí o lençol já tem que ter uma importância, assim, entre a colcha, entre o verso da colcha, assim, às vezes com uma proporção de elementos um pouco menor, mas é isso. Então, a gente
cria um mood board, falando bem tecnicamente, né? Mood board, aprova, parte para a criação. Aí, quando vai criar, aí você pesquisa de novo, é tudo sobre pesquisa, né? Pesquisa, eu amo Pinterest, né? Então, Pinterest, pastinhas, aí começa assim, tipo, pensar e começa a pesquisar. Quando vai, tipo, um elemento, eu sempre faço assim, né? Preciso desenhar a flor tal, aí eu vou pesquisar de novo várias coisas para essa flor, aí junta todas minhas referências, começo a desenhar, e como com o design de superfície, a gente trabalha muito desenhando elementos isolados para depois pensar numa composição, né? Até porque a hora da composição já é outro processo. Assim. Então, a gente desenha esses elementos, parte para a composição rapó, e assim, é aquela coisa, o rapó, né? Você tem que pensar nesse quadrado, que ele é repetido, ele vai criar um movimento interessante, assim. Então, tu coloca um elemento aqui, tu tem que ver, e outro aqui, tu tem que ver se, na hora que isso raportar, se isso vai dar uma coisa fluida, se não vai ficar aquela coisa muito durinha. Então, é muito disso. Aí você faz isso, aplica, no meu caso, aplico umas caminhas, aprova com coordenação, com diretoria, e aí parte para o desenvolvimento, impressão do tecido, aí o tecido impresso vem para a gente faz uma análise se está tudo certo, se é isso mesmo, com proporção, se tem alguma alteração, e aí isso volta à prova e segue para a produção. Mas não sei se eu falei. Mas é isso, sobre muito pesquisa, desenho, refaz, não fica bonito, depois fica. Não é a primeira, não vai ser de primeira, tem uma construção. E é um processo, né? E sempre um diálogo. A gente, muitas vezes, quando eu vejo meus alunos falando, é muito aquela coisa de tipo, eu vou trabalhar sozinho, né? Mas geralmente em grandes empresas a gente tem uma equipe, né, que vai estar dialogando com você. Então, quando você fala a galera de produto e a galera de design de superfície estão sempre dialogando para construir algo junto, né? Isso. E essa vibe de ter esse vai e refaz eu acho bem interessante, porque às vezes a gente tem que se apegar àquele desenho ou aquele tipo de composição, muitas vezes a cor que não vai dar certo, não vai. Enfim, uma coisa que eu sempre falo é assim, né? Que às vezes, para quem vê de fora, pode falar. Eu tenho até aqui umas amostrinhas aqui, vamos lá, o Mandacaru, né? Do BBB. Alguém pode falar assim, é só um pássaro, é só uma folha, mas não, até chegar nisso, né? A gente que é designer sabe que é todo um processo, aumenta, diminui, espaça, né? Tipo, é para dizer assim, e não é de primeira, assim, não é que você vai chegar de primeira e você vai desenhar e já vai chegar numa coisa, assim, às vezes é erro e acerto até chegar no resultado. Maravilha, eu adorei. Ótimo, obrigada, Izzy. Nada. Ai, Izzy, que massa, muito gostoso. Tá vendo? A gente nem sentiu, passou que nem sentiu. Nossa, passou rápido. Não é? Muito rápido. Prazer enorme te receber, prazer enorme te rever. Muito orgulhosa de saber dos lençóis de BBB, dizer que estudou comigo, a criadora dos lençóis de BBB. Nossa, muito obrigada por me receber. Nossa, eu fico muito feliz que vocês estão fazendo esse projeto, assim, comunicando mulheres, que é isso, gente. A gente tem que falar sobre design, sobre criatividade, assim, tipo, que esse assunto é muito legal. E somos mulheres lindas, incríveis e maravilhosas. Ótimo. Prazer enorme, Izzy. Foi muito gostosa a conversa. Muito bom entender um pouquinho do teu processo de criação. Muito bom entrar na tua casa linda para conversar sobre esse teu processo, sobre tua vivência, trajetória, carreira. E espero que a tua trajetória inspire também muitas outras designers, estudantes e profissionais que assistam nosso vídeo. Prazer enorme, Vici. Muito obrigada, meninas. Vocês arrasam.